Não, não pus não. Só para os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero desejar também um feliz Dia das Mulheres. Eu vou ver ali pra ele. Estou muito feliz de estar aqui e mais feliz do que eu, só as minhas pernas mesmo que quando eu falei para o Senhor o que é que eu vou falar, né, para aquelas mulheres, e ele gerou no meu coração um verso que eu gosto muito, que está em Salmos 139 e o verso 16. Glória a Deus, aleluia. Que nos diz assim: os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E eu sempre falo que eu sou a rainha do porquê, né? Porque isso, porque aquilo, porque comigo, né? E o Senhor, Ele falou para mim: nada do que acontece na nossa vida é por merecimento. Seja bom ou ruim, não é por merecimento, né? Se é bom, é pela graça dele que nos acontece. E se é mal, é um mal necessário para que aconteça o propósito dele nas nossas vidas, né? Ele nunca perde o controle de nada. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu fui diagnosticada com diabetes desde os meus 5 anos. Quando minha mãe me levou para o hospital, eu já estava quase entrando em coma, né, porque eu comecei a passar mal, e ninguém sabia o que era. Aí ela me levou e Deus preparou um bom médico, né? E só ele olhar para mim e falou: mãe, essa criança ela está com diabetes e está muito alta. Eu fiquei 9 dias internada, até a minha mãe pegar o jeito para aplicar insulina em mim, né? Foram 9 longos dias, né? E desde então, o Senhor, Ele tem nos livrado, né? Eu passava muito mal quando era pequena, até aprender a lidar com a insulina, os efeitos dela. Eu convulsionava direto, minha mãe saía correndo comigo direto para o pronto-socorro. Mas tem três vezes que são muito marcantes assim para mim. Teve uma vez que eu tive uma hipoglicemia, né? E eu não tenho a reação de falar para alguém que eu estou passando mal. O único instinto que eu tenho é sair procurando alguma coisa para comer, para não desmaiar. E nessa vez eu fui para a cozinha, não deu tempo de achar nada para comer, para tomar. Eu caí em um vãozinho entre a porta e a pia da cozinha. Era uma pia de inox. Eu caí ali, naquele quadradinho, e eu não sou pequena. Caí ali naquele quadradinho e bati a nuca na pia. Aí me levaram para o hospital, né, tiraram raio-x, fizeram exames, e graças a Deus não aconteceu nada. Eu sempre fui muito fujona, né, e teve uma vez que Deus usou uma pessoa para falar comigo. E ela mencionou justamente essa vez, né, e Deus falou para mim: eu mesmo desci aqui e lutei com o anjo da morte para que você não morresse. Né, e eu te livrei da morte para que você fizesse a minha vontade. Mas a Jéssica continuou fugindo. Teve uma outra vez também, que a minha glicemia foi para 15. Era para eu estar desmaiada, convulsionando, quase morrendo. Mas eu estava
conversando com os enfermeiros, tudo bem, tudo certo, né? Fui lá para o Hospital das Clínicas, passei a noite inteira, eles me dando café, me dando comida para poder subir, né? E é um número que não era para eu estar acordada, mas eu estava lá, conversando como se nada tivesse acontecido. Então é só a mão do Senhor. E a outra vez também, a glicemia caiu e eu fui comer. Não deu tempo da comida fazer efeito. Eu comi, mas não deu tempo. Eu caí com comida na boca, desmaiei com comida na boca. Caí com um prato de vida que eu estava. Não aconteceu nada também, para a glória de Deus. Então, essas 3 vezes foram muito marcantes para mim, né? Porque foi só a mão do Senhor mesmo para me livrar. Eu tomo 2 insulinas, são 7 aplicações durante o dia, sempre que eu como eu tenho que tomar, né? E desde muito cedo eu sempre lutei muito com isso, né? A questão de não aceitar esse diagnóstico. E isso foi me trazendo a ansiedade e a depressão. Quando eu era menor, eu ia para a terapia, mas eu ia por livre e espontânea pressão. Mas me ajudou muito na minha adolescência. Aí eu fiz esse tratamento, deu aquela melhorada, né? Mas conforme foram passando os dias, né, aí foi batendo a revolta de novo, né? Porque tinha que ser eu, né? Aí eu falei, aí já não basta, né? A diabetes, vem a depressão, a ansiedade também, como é que é isso, né? Como é que a gente faz? Mas é como eu falei no começo, né? Não é por merecimento, não é um castigo por algo de errado que você tenha feito. Se é ruim, faz parte do processo. E de 2019 para 2020, né, eu tive uma recaída da depressão, porque eu estava revoltada, né, com a diabetes. Aí voltei a fazer o tratamento. Aí me encaminharam, depois da psicóloga, me encaminharam para o psiquiatra. Eu comecei a tomar um medicamento. Aí quando foi agora em 2023, aí bateu a revolta de novo, né? Porque quando eu ia tomar café, era 3 comprimidos de antidepressivo, as 2 insulina e um remédio para pressão alta. Eu falei, onde é que eu vou parar desse jeito, com tanto remédio, né? Meu café da manhã era remédio. Aí, a irmã Jéssica parou de tomar os comprimidos. Por conta. Não façam isso. Não aconselho. Que a consequência ela vem. Parei de tomar o remédio. Tô bem, né? Passei 2 meses maravilhosa. Aí daqui a pouco começou a aparecer os sintomas de novo. Aí vem a depressão, pior do que já estava. Aí eu fui decaindo. Eu já não queria sair de casa. Eu não queria comer. Eu não queria tomar banho. Eu não queria ir para a igreja. Eu não conseguia ficar em um lugar que tivesse muita gente, principalmente se tivesse muito barulho. Eu entrava em pânico só de falar da minha mãe me chamava, vamos para a igreja. A minha pressão ia lá para o espaço, meu coração parecia que ia sair pela boca. Era um pânico de pensar em entrar na igreja, alguém chegar perto de mim e falar comigo. Eu falei, não quero. E não ia. Então a minha mãe e meu esposo revezavam. Quando ele ia, minha mãe ficava comigo. Quando ela ia, ele ficava comigo. Porque nesse tempo eu também tive a ideação suicida. Nunca tentei nada de fato, mas pensava, se eu tomar mais do que um remédio para dormir, se eu tomar mais insulina do que eu devo, né? E quem é da área da saúde sabe que se eu tomar mais insulina do que eu devo, da mesma forma que ela me salva, ela pode me matar. Então isso passou pela minha cabeça. Então, quando
vocês souberem de alguém que está passando pela depressão, pela ansiedade, não fala que é frescura. Não fala que é frescura, que é falta de uma louça, que é falta do que fazer em casa, que é para chamar atenção. Não fala isso, porque só quem passa sabe o terror que é. Eu não conseguia dormir, né? Eu olhava para o meu esposo dormindo do meu lado e eu ficava, por que é que eu não consigo fazer uma coisa tão simples quanto dormir? É só dormir. Por que eu não consigo? Teve um dia que me deu uma crise, eu olhei lá dormindo, né? Ele encosta e ele dorme. Eu falei, é só dormir, gente, por que eu não consigo? Aí eu levantei da cama, fui pro meio da cozinha, o meu cabelo estava grande naquele tempo, né? Eu agarrei meu cabelo assim, batia na minha cabeça. Por que não desliga? Por que não desliga? Porque não desligava a minha cabeça. Né? Era 24 horas, aquele mundo de pensamento, todos ruins, tá? Então é extremamente cansativo a gente que passa por esse processo. E aí eu voltei com o psiquiatra. Ele passou um remédio mais forte. Foi muito difícil de acostumar. Eu sentia muita fraqueza, muita tontura, suava horrores, né? E quando eu comentei com ele, eu falei, olha, a escada da minha casa tem 9 degraus. Eu parava 3 vezes para conseguir chegar lá em cima, na minha casa. Tamanha fraqueza que me dava. Eu subia me arrastando. Aí ele falou que era do remédio, né, os efeitos. Ele aguenta mais um pouquinho que vai passar. E tá bom. Se é para melhorar, então vamos lá. Aí foi passando o tempo, né, e eu queria ir para a igreja, mas ainda tinha medo. E aí eu falei para a mãe, eu vou, mas eu vou sentar lá no último banco e quando o irmão for orar para terminar o culto, a gente já sai correndo para ninguém falar comigo. Aí teve um dia que não deu certo, né? Porque era Santa Ceia e não tinha o último banco para a Jéssica sentar. Aí eu falei, vamos esperar o povo sair, pelo amor de Deus, para ninguém encostar em mim, chegar em mim e falar comigo. Aí esperei um pouquinho. Aí tava eu saindo, né? Aí veio uma irmã assim por trás de mim, agarrou no meu braço. Paz do Senhor, Jéssica, minha alma foi lá com Deus voltou. Eu falei, Santo Cristo. Mas enfim, foi terrível. Né? E teve um dia, que no meio dessa situação, eu estava conversando com a minha cunhada, Camila. E eu falei pra ela, olha filha, eu só não fiz nada, não tentei nada, porque mesmo no meio dessa situação, eu ainda tenho uma faísca de temor ao Senhor. Então eu não tentei nada, né? E ela falou pra mim, né, chorando já, tá filha, mas então se apega com isso, só não desiste. Porque eu já estava com uma dor tão grande, e não é porque ele não aparece, que não sangra, que não está doendo. Porque dói, é uma dor que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quando vai passar, e esse é o desespero, que a gente quer que passe. Mas a gente não sabe quando vai passar aquilo ali. E é uma dor, e você só vê a dor, você não vê mais nada. Então não é frescura. É uma dor que a gente acha que só vai ter conforto na morte. Né? Então a gente não vê outra saída ali, quando a gente está nesse meio. E eu já não estava me importando se a minha cunhada ia sofrer, se minha mãe ia sofrer, se meu marido ia sofrer, se eu fizesse alguma coisa e acabasse acabando com a minha vida. Eu já não estava ligando para nada. Né? E ela falou, tá, se apega com isso que você tem e não desiste. Eu falei, tá bom, mas é a última vez que eu vou tentar. Porque quando a gente passa por muitas recaídas, quanto mais recaída você tem, mais difícil é você sair. Porque você sabe o tanto que você vai ter que lutar para sair dali.
a força que você vai ter que fazer. Né? Então, é muito importante ter a rede de apoio. Procura não falar muito, né? Às vezes a pessoa só quer que você escute, né? Para aliviar um pouquinho o fardo, né? Tenta não falar para ela, vamos lá fazer um exercício, sai dessa depressão, porque se fosse fácil assim a gente não passaria, né? Evita falar esse tipo de coisa, porque se fosse assim, é tudo que a gente quer sair dali do fundo do poço, mas não é fácil, né? Então, incentiva ela, fala que você está ali do lado dela porque ela precisar, né? Você quer conversar? Não. Quer que eu fique aqui do seu lado? Quer. Fica ali, quietinho, né? Se ela quiser desabafar uma hora ou outra, ela vai falar, né? Mas tenta não pressionar, né? Porque a gente sabe que o exercício ajuda a melhorar, né? O sair de casa ajuda a melhorar. E eu também não queria sair de casa. A psicóloga falava para mim, eu sei que você fez a sua casa, eu sei que você fez da sua casa um buraco e você não quer sair dele. Mas, quando as pessoas te chamarem para sair, vai. Eu sei que você também não quer ver gente, né? Mas é importante, quando a gente vê, a gente sai, a gente vê as pessoas, a gente lembra que ainda tem uma vida, né? Que a vida não parou ali na depressão, na ansiedade. Tem lugares bonitos para a gente ir, né? A gente pode fazer aquilo que a gente ama, ir no cinema, ir no shopping, né? A vida não para, né? E é importante, mesmo que seja uma vez aqui, outra daqui 2 semanas, um mês, que seja. Mas ela falava para mim, você precisa sair, você precisa ver gente. E eu me questionava muito, eu falei, Senhor, não basta diabetes, mais isso agora, né? E ele usou alguém para falar comigo. Você fica se perguntando o porquê disso, o porquê comigo, mas eu vou colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. E eu falei, quem me conhece sabe que eu não era muito sociável. Eu falei, Senhor, pessoa, dá muito trabalho, quero não. E eu ficava me questionando, eu falei, as pessoas estão sofrendo e eu tenho que sofrer também, né? Que culpa eu tenho, né? Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo que é pro propósito que Ele tem nas nossas vidas, que a gente passa por isso. E eu continuei tomando medicamento e comecei a me levantar. Abaixo de Deus foi a medicação que me ajudou a levantar. Em janeiro do ano passado, a minha mãe falou que a gente ia na casa do meu irmão, ele mora em Santa Catarina. Ela, vamos lá, você precisa sair um pouco de casa, eu quero ver o seu irmão, vamos comigo. Falei, tá, né, vamos. E lá tem praia, né, e eu gosto muito da praia. E eu fui, aí tirei uma foto, postei no meu status. Aí a minha irmã viu e ela falou pra mim que quando ela viu, ela lembrou de Naamã. Deus fez ela lembrar de Naamã. E ela falou pra mim, você foi para essa viagem para ter um encontro com o Senhor. E quando você voltar, esse mal que foi com você não vai voltar com você. Eu falei, amém, amém. Eu já estava um pouco melhor, os efeitos colaterais realmente estavam passando. Eu falei, amém. E a gente foi nessa viagem, foi muito bom, né? E quando a gente voltou, realmente, e ela falou assim, quando você voltar, não vai voltar com você, e você vai voltar uma nova mulher. E realmente, depois de um mês mais ou menos, todos os efeitos colaterais do remédio passou. Eu comecei a ir para a academia, me ajudou muito. Fui por espontânea pressão, porque eu sou daquelas, né? A lei do menor esforço. Mas eu fui, porque, que nem falar um pastor que eu ouvi uma vez, ele falou, quem faz o que quer é criança, a gente que é adulto faz o que precisa. Né? Então eu fui lá. Então, e fui melhorando. Graças a Deus eu fui melhorando. Realmente, foi uma nova Jéssica que
Quem me conhece há mais tempo sabe que eu só usava roupa preta. Meu guarda-roupa era todo preto. A psicóloga falava pra mim: Jéssica, parece que você tá num luto constante, né? Porque era só preto, 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 preto. Até isso o Senhor mudou. Eu falo pra minha cunhada: agora eu sou a doida da flor, da estampa, das listras, né? E o preto foi sumindo do meu guarda-roupa. Até isso o Senhor trabalhou. Então o Senhor, Ele é fiel. E eu sou muito, muito grata por tudo que Ele tem feito, porque foi só a mão dEle mesmo, né, nesse processo. A família sofre junto, né? A gente quer sair dali, mas não consegue, né? Mas a gente faz o que é preciso, né? E eu sei que muita gente ainda tem preconceito com a terapia, com o psiquiatra, mas são médicos como qualquer outro. Não, eu ouvi uma vez que quem toma remédio controlado é doido. Não é, irmãos. A gente é inteligente quando a gente toma, tá? É uma questão de inteligência, é uma questão de saúde. Às vezes você vai passar com um psiquiatra e pode ser que você nem vai tomar medicamento, né? Mas é bom você ir, é bom você entender o que está se passando, né? A terapia é muito boa também. Eu sempre tive uma questão de culpa quando foi descoberto o meu diagnóstico da diabetes. O meu pai, ele teve um AVC, né? Porque ele não aceitava. E na minha cabeça era culpa minha ele ter tido esse AVC, né? Então foi muito tempo de terapia para eu entender que eu não escolhi ficar doente e ele ter ficado doente também não foi minha culpa, né? Então a terapia, ela serve para isso. Não vou falar que é fácil, tá? Porque ela vai mexer ali em cantinhos que você não quer que ninguém mexa, que ninguém veja, mas que é necessário mexer para você ficar sarado, tanto a mente quanto o coração. Então, não tenha preconceito com a terapia, né? Se for preciso fazer, faça. Se for preciso tomar medicamento, tome, né? Porque não é só você que sofre, não é só você. Às vezes a sua família está sofrendo ali por conta dos sintomas que você tem. Às vezes você explode do nada, né? E a pessoa que está ali do seu lado fica sem entender o que está acontecendo, né? Às vezes solta um grito do nada, assim, porque você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí acontece ali uma gotinha que faz o copo transbordar. Então, não é só você que sofre, né? Quem está ao seu redor sofre também. Então, é importante você procurar ajuda, sim. Não tenha preconceito, né? Se todos soubessem, a minha médica falou, se todos soubessem quanto é bom fazer terapia, todo mundo fazia, né? Porque ajuda você a lidar com o seu próximo, ajuda você a pensar para falar com o seu próximo, né? Não falar no impulso. Você vai pensar 10 vezes antes de falar, de explodir, né? Então é muito bom. Não tenham preconceito com a terapia, gente. Se puder, faça. Se você estiver sentindo algum sintoma assim de desânimo constante, eu perdi a vontade de fazer isso, eu amava fazer isso, agora eu não amo mais, não quero mais, né? É importante procurar ajuda, para que não chegue no extremo que eu cheguei por ter parado de tomar medicamento. E se você toma, não pare de tomar por conta também, tá? Para não acontecer isso também, porque foi difícil de sair dessa vez. Foi muito difícil, muito difícil. E o inimigo também não perde tempo, né? Teve uma vez que eu estava ajudando uma irmã e eu estava descendo lá na avenida para ir na casa de doces encontrar com ela. E eu ouvi claramente o inimigo soprar no meu ouvido. E ele falou desse jeitinho: por que você se esforça tanto se você vai continuar sofrendo? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E eu lembrei que o meu pai, ele não ia falar isso para mim. Oh, aleluia. Né? Tem uma passagem aqui em João que eu gosto muito, e foi a passagem que eu lembrei quando o inimigo soprou isso no
que é João 10. João 10, o 4, o 5, e depois eu vou ler alguns outros aqui para baixo. O 4 diz assim: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O 10 nos diz assim: O ladrão vem senão para roubar, a matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O 14 nos diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, quando ele soprou isso no meu ouvido, essa passagem veio direto. Veio logo em seguida. Eu falei, não, meu pai não ia falar uma coisa dessa para mim, né? Não é ele que está falando. Então eu não deixei aquilo me afetar, mas a hora que eu ouvi, eu falei, mas você é abusado, né? Tu é abusado. Mas ele não perde tempo, então é por isso que não é brincadeira quando a gente fala que a pessoa tem a ideação suicida, que ela só pensa em morrer quando ela está nesse processo. O inimigo, ele não perde tempo. Né? Se eu tivesse um pouquinho mais desequilibrada, eu estava perto da pista, né? Então, quando você vê uma pessoa assim atentar contra a própria vida, às vezes nem é ela mesma, às vezes ela não quer aquilo, ela só quer terminar com aquela dor que parece que não vai terminar nunca, né? E o inimigo dá só um empurrãozinho, né? Se eu tivesse um pouquinho mais desequilibrada, vamos dizer assim, eu poderia muito bem me jogar na frente de um carro, de um caminhão, de um ônibus, né? Mas o Senhor, ele é bom, né? Ele me fez lembrar que ele quer que a gente tenha vida, né? E que essa vida ela seja abundante. Né? E esse é um pouquinho do meu testemunho. Eu espero que possa ter edificado um pouco as irmãs, né? E se você precisar de ajuda, precisar de alguma coisa, quiser conversar comigo, né, com alguém, procure alguém da sua confiança, alguém que você sabe que não vai espalhar para o meio mundo, que está passando com você, né, mas não sofra sozinho, né? Procure alguém que vai ali te ouvir, às vezes vai só ouvir mesmo, porque às vezes a gente não quer ouvir nada da outra pessoa, só quer falar, né, e é isso. Se as irmãs precisarem, procurem ajuda, não tenham preconceito, tá? Os médicos, psiquiatras e psicólogos, eles são especialistas como se fosse um clínico, um endócrino, né? E se a gente não cuidar daqui, o resto também não fica em ordem, né? E a gente também não consegue cuidar de ninguém. Glória a Deus. Né? A gente precisa cuidar da gente mesmo, né? E assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.